Salmo 127, verso 1 e verso 2. Todos estão com a Bíblia aberta ou o celular acessado nesse texto. E na versão das minhas mãos aqui, o texto diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E aí, para não só simplificar, mas aprofundar um pouco mais do que o texto diz, eu gostaria de ler exatamente no original, que diz o seguinte: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a querem construir. Se ele não guardar a cidade, vã será a vigília da sentinela. Os que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e dedicam-se arduamente a ganhar seu sustento, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão a repousar. Né? E numa versão assim bem mais simplificada, que é do rotineira dia a dia, para que nós entendamos o que Deus quer dizer na sua palavra, né? Diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Salmo 127, versos 1 e 2. Todo ser humano deseja construir alguma coisa. Todo ser humano almeja a edificação de algo. Todo ser humano quer a edificação do seu lar, né? A construção, a montagem de uma vida. Todo ser humano deseja algo. Seja uma casa, seja uma história, seja uma reputação. Quer construir e bem isso, né? Mas bem poucos, pensam em construir um legado. Muitos querem construir e edificar estruturas, mas poucos querem aceitar o desafio de passar por um processo, experimentar um processo de construção. Toda construção tem um processo, toda construção tem um tempo, não é? Que nós precisamos para ir edificando, construindo, galgando. E tudo isso solidamente fundamentado. Só que muitos têm fundamentos que, infelizmente, não são fundamentos. São coisas que não conseguem se manter. Se sustentam, se fundamentam em estruturas já ocas ou estruturas falhas, estruturas sem muita profundidade, não é? E aí nós podemos colocar aqui, uns edificam as suas amizades em futilidades, ou seja, em coisas que não são importantes. Outros fundamentam suas vidas num relacionamento, só tem aquele relacionamento e mais nada. Outros fundamentam a sua vida no trabalho, porque trabalha e por ganhar bem, por fazer bem, não existe mais nada sólido a não ser o seu trabalho. Outros se fundamentam na família. Não tem nada mais sagrado do que a minha família. Ninguém pode falar nada da minha família, porque a minha família é a coisa mais preciosa. Isso sobrepõe até Deus, né? Mas isso, se não houver um ajuste, também é finito, também é falho, porque todas as coisas passam, mas as palavras do Senhor jamais passarão, né? Pessoas, né? Hoje a gente vê cada vez menos comum na vida das pessoas aquela questão de buscar o melhor fundamento, buscar um fundamento sólido, algo que não vai abalar, né?
E nós vemos nas Escrituras quem é o sólido fundamento. A gente vê nas Escrituras o que traz solidez para o nosso casamento, o que traz solidez para a nossa família, o que traz solidez e fundamento para a nossa casa, né? Não é a parede, não é o teto bem fundamentado, bem feito, mas é quem e como é vivido dentro do lar, né? Falando em campanha de família, em prol dos filhos, falando em mães, né? Dia das Mães, eu não posso deixar de falar que muitos apoiam as suas vidas, as suas famílias, os seus pilares na mãe. Usam a mãe ou colocam a mãe como o esteio de um lar bem edificado. Mas aonde nós encontramos esse fundamento? Aonde na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos que mãe é a solidez de um lar? Nós podemos encontrar que a mãe, ela faz parte de um conjunto do que Deus criou na família. Ou seja, se não houver homem e mulher, não tem filhos. Certo? E se não tem filhos, não vai ter mãe e não vai ter pai. Certo? Vai ter homem e mulher. E aí, muitas pessoas falam assim, ai, a minha mãezinha. Aí chegam até idolatrar a mãe. E isso precisa de um ajuste. Eu não estou dizendo que você não tem que valorizar sua mãe. Pelo contrário, eu estou dizendo que você tem que valorizá-la e muito. Porém, o maior valor de tudo isso foi quem deu a sua mãe, que é Deus. Quem mantém a sua mãe, que é Deus. Quem protege a sua mãe e consequentemente, protege a sua vida, a sua família, a sua casa e tudo mais. Né? Hoje, nós vemos uma ideia muito fraca, muito longe, muito sutil, muito superficial de relacionamento mãe, relacionamento família. A gente vê o enfraquecimento da família. Se não é, como diz o texto, se não é o Senhor para edificar, em vão há o trabalho. Não adianta eu achar que a minha mãe ou meu pai são a principal parte do meu sustento na casa ou o alvo do meu esforço. Eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, como diz a Bíblia, porque os meus dias irão ser prolongados na terra, eu viverei mais. Porque eu terei o prazer de viver pelo fato de honrar o meu pai e minha mãe. Eu terei isso como presente de Deus. Mas eu preciso reconhecer nos meus caminhos, em toda a minha vida, quem é o principal edificador disso. Né? E, infelizmente, essa falta de entendimento, quem é o fundamento principal, tem trazido consequências desastrosas e frustrantes para as pessoas em várias áreas da sua vida. Você pode ver uma coisa, se um homem ou uma mulher não tem uma mãe, ele não tem ensinamento. Ele não é um camarada polido. Se ele não tem um pai, é pior, porque ele não tem uma referência de autoridade. Para te ver como que o equilíbrio familiar é muito importante e vem do pai e da mãe. Mãe ensina, a Fátima falou aqui, que a mãe ensina. O pai ministra a autoridade. Então o pai traz o sustento, a força e a autoridade. A mãe vem com o ensino, com carinho, com cuidado, e ambos dá equilíbrio para o cara ou para a moça. Faz com que a família equilibrada seja de fato bem sucedida. Né? E quando a Bíblia fala, e Salomão que escreveu esse texto, Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, que era filho do rei Davi, ele escreveu, e muito bem escrito, né? Porque ele sabia o que ele estava dizendo. E aqui nós temos uma ideia clara de Deus para cada um de nós, para os nossos corações. Hoje nós enfrentamos, além de uma pandemia, além das restrições, além de tudo isso que você já sabe, além de tudo isso que nós já estamos cansados de ouvir, né?
nós temos um perfil que tem trazido prejuízos, e olha, prejuízos com dimensões macro. Sabe por quê, gente? Depois de uma pandemia, e podemos dizer que nós estamos atravessando ela ainda, não temos previsão de término, mas também não temos, nós não temos nenhuma garantia. Nós temos visto o quê? Corações destruídos, famílias destruídas. Sabe por quê? Porque estão vivendo intensamente as ansiedades à flor da pele. Têm vivenciado momentos tensos dentro das casas. Os maridos estão extremamente irritados com as suas mulheres e casa e um monte de coisa, porque ele não é acostumado a ficar dentro de casa. A mulher está extremamente abarrotada, porque ela se sente na obrigação de servir não só os filhos, agora o marido. Todas as horas, não é todos os dias. É claro que isso é natural de um homem e de uma mulher, mas isso traz muitos estresses, não é? Sem contar as crianças que, se não tiver um equilíbrio, elas não terão referências. E muitos pais estão jogando, botando a segurança e jogando todas as suas expectativas num dispositivo móvel, onde vai distrair aquele menininho, aquela guriazinha, aquele fulano, aquele ciclano, e não vão ficar me enchendo o saco. É mais ou menos assim. Né? Então nós temos que começar a pensar nisso, que nós estamos sim vivendo prejuízos. Né? Mas será que tem conserto? Será que dá para a gente rever isso e ver algo diferente acontecer? Nós estamos vivendo momentos, como eu falei, macro, né, de prejuízos macro, mais do que todas as outras gerações no passado. Porque no passado existia pandemias, sim. Trazia mortes sem precedentes, sim. Porém, nós não tínhamos problemas de ansiedade que atingia tremendamente a mente das pessoas, a ponto de levar elas a uma como é que chama, que nós podemos dizer, quando tem falta da droga? Abstinência virtual. Não existe mais criança que fica sem um celular na mão. Não existe mais um ser que fique sem um dispositivo móvel nas mãos. Aquele que fica, ele pode não ser apegado, mas quem hoje no mundo se comunica sem um WhatsApp, ou um Instagram, ou um Telegram? Enfim, tudo isso vem para somar, sim, mas existem muitas outras ferramentas que têm nos levado a muitos prejuízos, bem como, se nós sabemos usar, vai trazer benefícios. Aí, se começarmos a imaginar como vai ser nos próximos 5 ou 10 anos, bota a mão na cabeça, Jesus amado, o que vai ser? Né? Mas, para que nós não venhamos a sofrer por antecipação, né? Pré-ocupação, a palavra nos dá esse norte aqui, nos orienta e nos dá entendimento do que pode acontecer, o que pode servir aos nossos corações para entender o plano de Deus. E aí é onde você vê o texto. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que eu gostaria de compartilhar, é Deus, exclusivamente, Deus é o edificador. Deus é o edificador. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não edificar nos nossos corações o plano dele, o que ele quer para mim e para você, e através de mim e de você, não adianta se botar para fazer, como diz o gaúcho. O salmista, o Salomão, ele expressa que não há ninguém mais responsável por uma edificação sólida e poderosa a não ser o Senhor. Não existe uma edificação, uma construção para muito tempo que não seja a do Senhor. Você pode construir o que quiser, você pode fazer o que quiser, você pode empreender o que quiser, mas se não tiver o Senhor como o principal edificador, olha, é melhor você parar. É melhor parar. Ah, pastor, mas como é que tu me diz uma coisa dessa aí? Eu não acredito nisso. Tudo bem,
A sua fé é como a Bíblia diz. Jesus dizia isso. Seja feito conforme a fé que você tem. Mas qual é a fé que você tem? Como é essa fé que você tem? Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele falava que a fé sem obras, ela é morta. Então, se não houver uma prática dessa fé, se você não botar para fazer, se você não se empenhar, se você não empreender pela fé que você tem, nada vai aparecer. Né? Se você não edificar sua casa no Senhor, com o auxílio do Senhor, olha, tem prazo de validade a sua construção. Tem prazo de validade. Né? E é curto. E aqui o salmista reflete que o que ele experimentou ao longo da sua existência, ao longo da sua vida de relacionamento com o Senhor, o Pai Eterno. Ele não estava falando uma coisa assim de boca. Ele estava falando de algo que era concreto na vida dele. Ele tinha um relacionamento, Salomão tinha um relacionamento com Deus. Nós não queremos saber o que aconteceu no final da vida dele, ou antes, por causa do seu pai. Nós queremos saber qual foi o legado dele deixado. E aqui está escrito. O legado de Salomão foi escrito. Porque ele confiava em Deus e sabia que o Senhor, o Eterno, poderia manter aquela edificação no seu lar, no seu reino. Ele, como a gente vê no texto, as famílias edificam casas, né? Cidades são construídas e nelas são colocadas todo tipo de segurança que possa imaginar. Hoje é assim. Nas grandes capitais, se você andar, exceto a capital do Rio Grande do Sul, você ainda vê muretas pequenas, baixas, você ainda vê casas sem nenhum muro, só com o jardim da frente. Né? Se você for no interior, você vai ver a Europa. Casas assim, que são divididas os terrenos somente por arvoredos, por pequenas arvorezinhas pequenas assim, que dividem uma casa da outra. É a coisa mais linda que tem. Agora, vai em São Paulo, vai no Rio de Janeiro. As casas elas têm as suas estruturas, suas edificações normais, mas agora elas são todas quase 100% quadradas, porque são enjauladas. Por conta do tráfico, né? Ladrões, muito roubo, muito furto, muita invasão, muito sequestro. Então eles têm que se proteger. Se protegem como podem. Carros normais, de pessoas normais, agora eles estão existe até promoção de blindagem de carros. Estão blindando carros, né, nas grandes cidades, nos grandes centros, para não haver tiroteio, né, não ser pego de surpresa, não haver roubo, né, e assassinato, que chamamos de latrocínio. Né? Roubo seguido de morte. E aí, se envolvem com todo tipo de seguros. Hoje, o que está em alta nesse Brasil, nesse mundo, são seguros de vida. Não é? Você vê seguros de carro, seguros de vida, seguro pessoal, enfim, uma série de seguranças que, amados, não tem fundamento nenhum se o Senhor não estiver acima disso. Né? E aí nós vemos isso. Fácil, né? Mas se a cidade não tiver quem monta a guarda por ela, nós vemos o quê? Corrupção. E se nós vemos corrupção, é no nosso país, né? A grande maioria, a massa do nosso país é corrupta, infelizmente. Por quê? Porque nós vivemos numa nação que não teme a Deus. Aí existem aquelas pessoas que falam, né? O Brasil é do Senhor Jesus. Levanta a sua mão. O Brasil é do Senhor. Quem disse isso? Quem disse isso? Na Bíblia não está escrito isso. Agora, quando você profetizar, o Brasil será do Senhor Jesus, é outra coisa. O Brasil pode ser do Senhor, é outra coisa. Né? Mas, por enquanto, oremos para que ele seja do Senhor. Né? Uma família sem Deus nunca conhecerá um vínculo espiritual profundo com o Senhor, seguro com o Senhor. Uma família sem o conhecimento de Deus não vai saber como é um relacionamento com Deus, com aquele edificador. Né? Uma cidade sem Deus se devastará
pela maldade e pela corrupção. E é o que a gente vê no nosso país, infelizmente, né, gente? Quem já teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, muitos têm Pão de Açúcar, né? Muitos têm o Cristo Redentor. O Josiel conheceu o Cristo Redentor, estava bem debaixo dele lá. Eu também fui lá no Cristo Redentor, eu andei aquele bondinho, né? Eu fui no Pão de Açúcar, eu fiz um monte de lugarzinho legal. Só que eu estava hospedado num dos piores bairros do Rio de Janeiro. Nem vou falar o nome aqui para não fazer péssima propaganda, né? Mas para quem conhece ali a Avenida Brasil, meu Jesus, tu costeia todo o tráfico ali, todas as favelas, né? E aí, ninguém conhece essa parte. A maioria conhece aquelas belezas. Como no Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece Gramado, Canela, conhece a Orla do Guaíba, mas tu já entrou na Sefer? Tu já entrou em Alvorada? Não, fala Fazendo propaganda, não é? Tu já entrou em algumas periferias do Rio Grande do Sul? Olha, tem gente em São Paulo, e eu sou paulista, tem gente no Rio de Janeiro que acha que no Rio Grande do Sul não tem favela, que acha que no Rio Grande do Sul não tem lugares assim humildes, lugares ruins, lugares feios, mas tem, em todo lugar tem, não é? Só que nós podemos fazer uma comparação seguinte, né? Nós somos bonitinhos assim, né? De rosto, né? Eu acho. Mas como é que é o seu coração? De repente, seu coração está mais feio do que, não é? O lixo da sua casa. Mas é uma realidade. Às vezes a nossa interior, como Jesus disse, tremendas trevas tem. Isso é para a gente poder comparar que não somos aliviados na palavra. Tem gente que fala assim, pastor, é uma palavra muito dura, tu não tem jeito para falar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Não. Jesus disse isso e muito mais. E aí os discípulos, lá no capítulo 6 de João, falou, né? Que palavra dura é essa? Jesus não aliviou, não. Né? Mas falando em edificador, ele quer edificar um altar no seu coração, ele quer edificar um altar na sua vida, que vai preencher um espaço que você está preenchendo com qualquer outra coisa que não vale a pena. Ele quer colocar justamente naquele espaço vazio que você está abarrotando de lixo, algo que vale a pena empreender, algo que vale a pena lutar, algo que vale a pena crer, que é nele. Sabe que o espaço que talvez possa existir dentro do seu coração é do tamanho de Deus. Certo? E segunda coisa que esse texto aqui mostra para nós, nos versos 1 e 2. Ainda no versículo 1, na parte Bzinha dele, diz assim, ó: se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Deus é o guardião supremo. Ele não é mais um guardião. Ele é o guardião supremo. Ele está acima. Ele tem toda a visão da torre de vigia. A torre, ele está vigiando, ele está vendo. Nos altos céus, ele está enxergando tudo. Como eu disse, acho que domingo passado, ele tem uma visão privilegiada. E ele está vendo tudo que se passa dentro e fora do homem. Dentro e fora de um lar. Né? O salmista aqui, Salomão, ele tem uma convicção e certeza do que estava dizendo. Ele tinha plena clareza disso. Por quê? Porque ele tinha todas as condições de um rei. E ele podia equipar o seu reino com soldados muito bem preparados para vigiar a cidade. Ele tinha homens fortes, homens estratégicos, ele tinha homens bons no que faziam, como o pai dele teve. Né? E ele aprendeu do seu pai a treinar e a capacitar soldados para estarem como sentinela em cada parte. No seu palácio, ficava até na porta do seu quarto, né, do lado de fora, e nas portas das cidades, em todas as entradas, tinha soldados, sentinelas, né, em defesa do seu palácio, como também em defesa do seu reino, da cidade de Jerusalém. Né? O que temos que entender com isso é que
de tudo que possamos pensar e planejar, não conseguiremos manter seguro o que temos ou o que somos se não há lugar para Deus. Se não há lugar para Deus como sentinela na sua família, primeiro na sua vida, depois na sua família e depois para tudo que você faz, se não houver esse sentinela, olha, é trabalho, é cansaço e enfado. Tu vai cansar. Sabe que para uma pessoa ser bem-sucedida, ela precisa de um bom condicionamento físico. No esporte, no trabalho, em tudo que ela faz. Você sabe, não preciso dizer como que é um atleta de alto nível. Ele busca ser o melhor. Para ele ser o melhor, ele precisa de treino, né? E quando Deus te convida a treinar o espiritual, quando Deus te convida a treinar o seu coração na dependência dele, o que nós fazemos? Bah, dizemos como na gíria, né, de hoje. Bah, é muita mão. Bah, não vai dar. Né? A gente sempre tem alguma desculpa para dizer, não, Deus agora não, deixa eu ficar um pouquinho mais velho, aí eu vou pensar nessa possibilidade. Só que eu quero dizer para você, e você já tem ouvido isso, tá? Pode não ser mais oportuno, pode ser tarde demais. Acho que semana passada, domingo passado, que eu falei, entregue, né? Entregue o seu coração, a sua vida a Deus enquanto dá tempo. Porque vai passar o tempo. Vai passar o tempo. E aí eu penso que muitos vão atrás de pastores, de igrejas, disso ou daquilo, de um amigo, porque não sabe mais o que fazer. E aí nós vamos ter falta de colhedores para essa seara. Sabe por quê? Porque Jesus já vai ter levado. No arrebatamento vai subir todo mundo que é considerado igreja. E aí? Vai ficar aqueles que... Não, deixa para depois. Não. Agora não. Deixa eu fumar meu cigarrinho agora. Deixa eu tomar minha biritinha agora. Não venha me incomodar. Eu estou tomando minha serva agora. Primeiro essa loira aqui. Depois, outra coisa. Não. Deixa eu só puxar uma carreirinha ali que daqui a pouco eu vou. É ou não é? Eu estou falando alguma coisa que é diferente? Não. Nós somos seres humanos, não é? Vivemos sendo tentados todos os dias. E se nós não vigiarmos, se é que a gente vigia alguma coisa, né? Porque quem vigia realmente é o Senhor. Ele vigia para que todas as formas de mal sejam impedidas de chegar até nós. Mas quando eu quero, quando você quer, quando você deixa Deus fazer assim. Então a Bíblia mostra que Deus é o edificador. E a Bíblia mostra que Deus é também o guardião supremo. E aí a Bíblia fala que ele é o que protege. E essa proteção é baseada em todas as direções que ele está enxergando. Né? Ele está vendo que tem inimigo ali atrás da moita, ele está vendo que tem inimigo na trincheira ali, ele está vendo que tem alguém lá atrás com um punhal ali para te pegar. Às vezes eu estou falando aqui, só que é para você entender que são pessoas manipuladas pelo diabo, inimigo das nossas almas, que vem com seus demônios ali, vem com as suas influências, eles vêm. Aí tem aquelas pessoas que são manipuladoras, aí tem aquelas outras pessoas que são possessivas, tem aquelas outras pessoas que são acusadoras, tem aquelas outras pessoas que querem sugar da sua vida, tem aquelas outras que querem chegar dando um tapinha nas costas, mas com um punhal atrás, tem aquelas outras que querem ver a sua desgraça, tem outras que não querem que você prospere. Ela pode não ter nenhuma atitude, nenhuma maldade ali, propriamente dita, mas ela pode ter um pensamento, como eu queria estar no lugar dessa menina, como eu queria estar no lugar desse rapaz, eu vou tirar a venda dela, eu vou tirar a venda dele, vai ser pra mim. O mundo é assim. Não é? E quantos relacionamentos você se enfiou, aí vem uma abençoada, pega e tira. Ou vice-versa. Um rapazinho tá lá, tá no momento de namoro e tal, de repente uma traição, alguma coisa assim, antes de casar, ufa, ainda bem. Ou dentro de um casamento aparece uma moça, né, daquelas que parece uma deusa da Diana, né?
E aí leva o camarada para longe. Tudo isso acontece na vida de uma pessoa. E se não tiver o edificador, se não tiver o protetor, se não tiver o guardião supremo, bal, não é? Deu. E uma terceira coisa que eu também posso compreender nesse texto aqui, que aí é no verso 2, né? Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Tchê, tá muito claro aqui. Essa palavra aqui não preciso nem falar muita coisa, porém, temos que lembrar algumas. Nós somos assim. Se você for hoje lá na capital, São Paulo, tu vai ver um camarada levantando 4 da manhã e voltando para casa meia-noite. Para trabalhar. Tem que trabalhar. E é tudo longe. Aqui ainda tem algumas que fazem assim, algumas pessoas saem daqui, vai para a Zona Sul, da Zona Sul para cá. E quem não tem moto, acaba tendo mais dificuldade ainda. E quem não tem carro, quem não tem moto, quem não tem nada. É muito difícil a vida das pessoas. Só que uma das coisas que a gente tem visto, aprendido, porque eu não falo uma coisa que eu não sei. Por exemplo, eu já trabalhei, a gente fala secular, né? Secularmente eu já trabalhei. Eu já fui enfermeiro, eu já fui professor, eu já fui office boy, eu já fui... O que mais que eu fui, mãe? Já fui pedreiro, carpinteiro, né? E já fiz tanta coisa. Então eu sei o que é levantar cedo, muito cedo, e dormir muito tarde. Aí às vezes hoje eu até levo uns privilégios, né? Que as pessoas falam assim pra mim, ou falam de mim, né? Ah, mas pastor não faz nada. Ou então pergunta, que você trabalha mesmo, pastor? Né? E aí vai pensar que o pastor levanta 9, 10 horas da manhã e vai dormir, tipo, né? 9 horas, dorme de tarde. Que do céu! Às vezes, com a minha humanidade, dá vontade de pegar uma pessoa dessa e falar assim, ó, vem aqui na minha casa e fica aqui 24 horas pra você ver o que eu faço. Né? Mas não importa isso. O que importa é o seguinte, Deus é o sustento pleno. Deus é o sustento pleno. De fato, não adianta você levantar cedo. Olha, uma vida infrutífera é aquela vida que vive, levanta, lava o rosto. Nós temos a capacidade de levantar, lavar o rosto, fazer as necessidades e trabalho. Sem ao menos dar uma palavrinha com Deus. Voltar, toma um banho, relaxa, vamos assistir um filme, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comer uma pizza, vamos fazer isso. Esqueci de Deus, não lembrei de Deus. E eu vou dormir. Mas a Bíblia mostra que aqueles que confiam no Senhor, eles dormem e quando está dormindo, a fé está ativa. É muito forte isso. Né? Está dormindo. A gente tem vivenciado aqui na vida da igreja, pessoas que perderam emprego bom, mas que não deixaram de confiar no Senhor e o Senhor nunca deixou faltar nada. Nós temos vivenciado experiências com pessoas que abriram mão daquele baita trabalho por amor a Jesus. E não são infelizes, são felizes, prósperos, abençoados, porque entendem que Deus é o sustento. Pode parecer uma palavra muito dirigida, né? Só que ela é dirigida mesmo. Quem de nós não somos tentados a fazer isso? Quem de nós não somos tentados a cuidar da nossa vida e deixar Deus de lado? Quem de nós? Levanta a mão quem não faz. Levanta a mão quem não é tentado a fazer isso. Nós não somos perfeitos. Só que nós temos que entender que existe um Deus que ele é supremo, existe um Deus que o sustento que vem dele é muito mais eficaz do que o que eu e você podemos nos esforçar. Tu pode se esforçar, tu pode se esmerar, tu pode fazer o que você quiser. Aqui, por exemplo, nós temos junto aqui pessoas que eu entendo como que trabalham, por exemplo, em plantões no hospital. E como é difícil esse negócio. Tu sai de um lugar, na situação que nós estamos vivendo, tu tem que ter 2, 3 de emprego. Por exemplo, no hospital, sai de um, vai para outro, do outro tem uma vaguinha aqui, já encaixa ali. Eu me lembro que quando eu morava em Bauru, eu aproveitava todas as oportunidades, porque os dias são maus. Eu aproveitava todas. Um banho era 50 pila na época. Aproveitava, né?
E aqueles 50 pila servia para eu colocar combustível no meu Fusca e sair para outro canto. E aí, um outro banho, uma família vinha com mais condição, né? Ah, eu pago 80 no banho do meu pai. Pá, tô indo. Aí um outro, eu trabalhava 20 dias, eu ganhava pelo mês todo. Né? Só que era um baita de um Jaguar, porque o meu carro vivia atrasado. Eu tinha um carro bom, depois do Fusca, fui só, né, subindo. Mas, o carro pagava as parcelas. E pagava assim, ó, 3 parcelas, ficava devendo 3 parcelas, quase busca e apreensão do bichão. Mas eu tinha dinheiro, cadê? Onde está esse dinheiro, tio? Saco furado. Trabalhava e me matava. Nem parava em casa. Quando eu ficava para brincar com meu filho, eu dormia. Samuel, coitado, ele estava lá brincando com os brinquedinhos, aí eu já criava lá um ambiente para eu poder deitar, né? Aí já colocava um edredom no chão e ele brincava do meu lado assim. Tem foto do Samuel sentadinho assim, brincando e o pai dormindo. Que situação, né, tio? Mas eu compreendi que isso aí não vale a pena, não. Não vale a pena porque o Senhor me ama. E se eu o amo e eu o obedeço, então eu vou fazer o que Ele deseja que eu faça. Ou seja, eu vou aliviar minha vida, vou descansar e vou trabalhar no tempo que está para eu trabalhar. Eu não preciso de mais, porque eu também não tenho menos. Deus está suprindo todas as minhas necessidades. Né? E quantas vezes nós vimos um mover de Deus? Aqui, gente, tenho certeza que aqui muitos de vocês, e até quem está assistindo a gente aqui no Facebook, ganha muito mais do que eu e a minha esposa junto. E nós não temos tido falta de nada. E a prova disso é que Deus nos dá até um carro melhor do que nós tínhamos no passado, e a gente paga mensalmente sem dever uma parcela. Aí eu estou contando carochinha? Não, venha ver quem supre a nossa vida. Venha ver quem é daqui, quem é o principal aqui. Não é minha esposa, não. O principal aqui não sou eu, não. O principal nessa casa aqui não é meu filho mais velho. O principal aqui tem nome e é sobre todo nome. Jesus. Ele me dá tudo o que eu preciso. Tenho falta? Tenho. Sabe o que eu faço? Deus, tenha misericórdia, nos ajude. Nos ajude, Pai. Por favor, nos ajude. Porque só Ele sabe dos nossos corações. Só Ele sabe do seu coração. Só Ele sabe o que vai aí dentro. Tu não precisa ficar vivendo de maneira mesquinha. Não, é meu. Tudo que você tem não é seu. E quando a gente compartilha, quando a gente devolve para Deus o que nós temos, que é o que nós entendemos como o dízimo do nosso tempo e dos nossos recursos, nós devolvemos o que 100% Ele tem nos dado. Saúde plena, uma cabeça boa para administrar, uma vida tranquila, prosperidade de dias. Quem pode dar isso aí? Seu trabalho? Sua família? Né? A sua capacidade? A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, que não pense que é as suas riquezas que vai te trazer benefício, mas sim reconheça que é Deus quem tem dado saúde e riquezas. Né? Então a gente tem que entender que Ele é o sustento pleno. Né? O salmista aqui era rei, era rico, era inteligente. A Bíblia diz que ele era o mais inteligente, nunca houve antes e nem depois. Então o camarada podia arrumar dinheiro. Hoje você lê livros ensinando como ganhar dinheiro. Né? Hoje você lê livros para ter uma vida bem sucedida. Hoje você lê livros de autoajuda de diversos segmentos, para diversos assuntos para diversos segmentos. Principalmente na questão de ser rico. E aí nós conhecemos um tal de coach, que esse coach agora está ocupando o lugar dos pastores. E aí vão nas igrejas motivar o povo. Se essa palavra aqui não motivar a minha vida, o meu coração, não preciso dela. Não existe Deus. Se tem algo que esses caras absorveram, tá aqui, ó. Tá aqui na Bíblia, nas Escrituras. Salomão era o cara mais inteligente, mais capaz, hábil,
inteligente e preparado. Ele tinha o maior e mais bem preparado reino no mundo. E ele não ficou apegado. Sabe que o problema dele não foi apego às riquezas. O problema dele foi a influência dos outros deuses que as mulheres ao qual ele se envolveu trouxe. Para ver como que nós somos fracos. Nós vamos mais pelo que o vizinho está falando, me oferecendo, do que a minha própria convicção de quem é Deus. Não é? E Salomão, ele teve esse problema. Ele tinha lá 700 mulheres, 300 concubinas, e ele se enveredou pelos deuses delas. Ele não foi pela riqueza, pelo status, porque ele tinha tudo, não é? Mas aí a gente vê que ele confiava na força do seu braço, na sua inteligência? Não. Ele confiava em Deus. Por isso que ele prosperava. No momento que ele fechou os olhos para Deus, o momento em que ele abandonou Deus, no momento em que ele substituiu Deus por outros deuses, estava claro a palavra do Senhor que era para todos, até hoje. Não terás outros deuses além de mim. É o que a Bíblia diz. É a lei áurea. Está onde? Nos 10 mandamentos. E as 10 mandamentos é direção para todo ser humano. Não é? E aí, amados, qual é o seu sustento pleno? É a sua saúde? E se você pegar um Covid e piorar a sua situação? Quem vai trabalhar por você? Você mesmo. Como? Se você tem um cônjuge, vocês ouviram nesse período que nós estamos de 1 ano e 4 meses de pandemia, você já ouviu famílias inteiras pegar o Covid? Ouviram já dizer? Que famílias inteiras. Nós conhecíamos missionários, famílias abençoadas, que todos pegaram Covid, só sobrou um filho. 5 eram pai, mãe, 3 filhos. Só sobrou o mais novo. E numa situação dessa? Famílias que tinham lá 4, 5 pessoas, o pai morre. Quem vai suprir a necessidade daquela casa? A mãe morre. Quem vai ajudar? E famílias inteiras morrendo? Eu escutei também. Nós oramos aqui por famílias que, infelizmente, morreram. Todos. Quem é o sustento da vida de uma pessoa? Não é? Salomão, ele, enquanto temia Deus, enquanto ele temia ao Deus do pai dele, Davi, ele manteve o sustento. Né? Embora ele tinha poder, riqueza, ele temia Deus, o Deus do seu pai. E Deus, e por isso ele era bem sucedido. Não existe sustento, não existe provisão longe de Deus. Não existe. Aí todo mundo pode chegar, eu já escutei isso várias vezes. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu passo lá na minha casa. Ah, pastor, mas tu não sabe o que tem. As coisas estão... Eu falo isso também, por exemplo. As coisas estão muito altas. Eu falo aqui, mas eu falo dentro da minha casa para minha esposa. Está muito alto. Cada mês, não é? Cada mês que você vai no mercado, meu Deus do céu, você fica estarrecido, tchê. Tu vai lá, não é questão de semana muda o valor. E não é para menos, é para mais. Aí tu acha uma promoção aqui de uma coisa, de um item, só que você viu que o outro item dobrou. Então não muda nada. E aí, um valorzinho que você recebe, o valor que você recebe, ele vai se tornando valorzinho. E se você valorizar o seu valorzinho, você vai ser pouco valorizado. Né? Você vai ver que tudo tem pouco valor, inclusive Deus. Deus não está me suprindo, Deus não está me dando nada que eu preciso. Deus que é Deus e não está me suprindo, então não vou confiar, então não vou esperar. Eu não estou vendo Deus. A gente precisa entender que Deus, ele é o sustento pleno. Não existe sustento fora dele. Ah, mas eu tenho que trabalhar, você não vai cair do céu. Eu sei, todo mundo sabe disso. Só que existe tempo para as coisas. A Bíblia diz isso. O próprio rei Salomão falou. Né? Existe tempo para todas as coisas. Se tem tempo para abraçar e tempo de se apartar, tem tempo para você trabalhar e tempo para você descansar. Quem criou o descanso? Quem criou o descanso?
Deus. O Shabat não é sábado, só porque é sábado. É descanso. É para eu e você ter o saber, ter inteligência na cabeça e saber que tem descanso na hora certa. Se você não descansar, você vai se estafar. Estafando, você vai estressar seu corpo. Estressando seu corpo, você vai travar. Travando, quem vai trabalhar para você? Seja qualquer profissão nesse mundo, qualquer uma, até pastor. Eu já vi pastor morrer. Eu conheço pastores que estão travados nas camas aí, porque eles estão trabalhando, e eles não têm folga, não têm descanso. Não é porque está na presença de Deus, está fazendo as coisas de Deus, que não cansa não, que não estressa não. Né? Ledo engano. Como também é um tremendo engano deixar Deus fora da sua vida. É um tremendo engano. É uma oferta de Satanás. É dizer para você, ó, fica sossegado, trabalha aí, ó, porque Deus está te dando forças. Ah, ok, Ele está te dando forças. Mas Ele também te dá inteligência, viu? Não seja, como eu brinco assim, não seja burraldo. Dando trela ao que o inimigo... Ó, às vezes eu falo isso, mas as pessoas podem não compreender. Mas não é isso. Não, compreenda como você achar melhor. Deus te dá o trabalho. Satanás te dá a hora extra. Pode perceber. Ah, pastor, mas é só um extrinho ali e tal. Deixa de vir. Adorar a Deus, orar ao Senhor. Deixa de tirar tempo com a família. Deixa de tirar tempo com a família. Quantos de nós aqui, gente, não já tivemos essa oferta aí? Ah, eu trabalhava 20 dias, como eu falei, e folgava 10. Só que não. Eu ganhava mais, eu dobrava o meu mês com aqueles outros 10 dias de trabalho. Enfermagem, meu, é coisa mais... É ralado, mas é bom porque você ganha dinheirinho bom. Né? E aí eu ganhava R$80 por noite. Isso lá há 15 anos atrás. 15 anos atrás era dinheiro, hein? E aí, mais 10 dias, opa, já fiz um mês. Eu não podia pagar meu carro à vista. Não, eu deixava, que vou atrasar, eu era um baita no Jaguar. Né? Mas, gente, e se eu perdesse minha saúde ali? Quem ia suprir o resto? Não tem essa, gente, nós não temos plano de saúde. Claro, eu tenho, né? Alguns aqui devem ter. Mas não. Você vai na fila do mesmo jeito. Plano de saúde hoje é só para te dar o quê? Um benefício de fazer uns exames que não precisa entrar no SUS. O resto é tudo igual. Sem contar que os descontos na folha, pá, te mata. Entendeu? Quem tá seguro hoje? Eu tava conversando sobre isso, acho que, nem me lembro com quem eu tava conversando esse final de semana, acho que foi com o Eitai, né? Quem tá seguro hoje numa empresa estatal? Quem tá seguro? Ninguém, tchê, ninguém. Não adianta a gente se assegurar de algo que não é palpável, não é. Aliás, pode ser palpável, mas não é eterno. Né? Um tremendo engano. Se a gente se apoiar no que a gente está vendo, vivendo, é tudo vão. O salmista diz, né? Faça com que Deus seja a sua máxima prioridade e permita que Ele seja o edificador. Permita que Ele seja o sustento pleno. Permita que Ele seja o guardião supremo. Isso é o que o texto está encorajando a cada um de nós. E se você não sabe aonde procurar esse sustento, estou dizendo para você aqui. Primeiro que está aqui. E não ande sozinho, não. Ninguém anda sozinho. Quem anda sozinho, a Bíblia já diz, busca os seus próprios interesses egoístas. Quem anda sozinho não tem, num friozinho desse, como se aquecer. Vai ficar gelado na cama. Né? Quem anda sozinho hoje não tem condição de pensar melhor. Pensa sozinho e só pensa assim. Não tem nenhuma outra perspectiva. Pode ver, se acontece num relacionamento, alguém, só um age, só um faz, é um caos. Precisa ver o equilíbrio. É nisso que nós também trabalhamos e tratamos isso às vezes com os nossos casais. Eles estão aqui para falar sobre isso. Não é? Numa escola, não existe uma criança fazendo sozinho tudo.
eles estão na escola, tem que interagir. Uma pessoa, nós já ficamos, imagina, nós nessa pandemia já ficamos totalmente aloprados, enlouquecidos, quando estamos isolados, né? Imagina sozinho, né? O que nós precisamos pensar é que nós temos um Deus que nos dá tudo o que precisamos. Um Deus que conhece o nosso coração e Ele tem toda a condição de nos suprir. Falando em mãe, você tem uma mãe, amém, louvado seja Deus, foi Deus que deu. Ela não é maior do que o Senhor. Se você não tem, mesmo assim, a Bíblia diz o quê? Que se meu pai e minha mãe me abandonam, e aí você entende não só como abandono, mas entenda como não estando presente, o Senhor me acolhe. E aí o Senhor, a Bíblia diz em Oséias que Ele nos acolhe, a Bíblia diz que Ele se inclina para nos alimentar. É um amor maternal. A Bíblia mostra que faz uma alegoria, né, como galinha, mas que é aquela galinha que com as asas tentam abarcar os seus pintinhos para perto. Amor maternal. Como também diz lá, que um texto que a Fátima leu ontem, Isaías capítulo 49, versículo 15, que fala que, porventura, uma mãe se esquece do seu filho quando ainda está amamentando? Não. Então nem ele se esqueceria de você. E aí, seguido, sabe o que ele escreve? O que está escrito lá? A sua mão, o seu nome está tatuado nas mãos de Deus. Ou seja, mesmo que passe água, que faça passar álcool, não apaga. Ele sempre olha e fala assim, o André está aqui. Ele sempre olha e vê o Michael. Ele sempre vai olhar e vai ver o Josiel. Ele vai falar assim, não, eu preciso trabalhar hoje pelo Josiel. Será que é assim? Será que é assim? Não. Ele trabalha simultaneamente em favor de cada um. Por isso que a Bíblia fala que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. E a Bíblia diz também, em Salmos, Davi falou isso. Deus, aqueles que esperam no Senhor nunca, a palavra é jamais, serão decepcionados. Jamais. O que você, como eu falei, perguntei da semana passada, o que impede você de confiar mais em Deus? De esperar mais em Deus? De se entregar mais a Deus? O que impede você, tio? É vergonha? Tudo bem, não tem problema, você não precisa fazer nada em público, mas você tem que fazer. Tu tem que fazer. Porque é só Ele que é o sustento. Você tem alguma restrição? Não, eu acho que eu estou num relacionamento que não é muito bom. Jesus conserta tudo. Ele conserta tudo. Você quer? Ele conserta tudo. Mas eu preciso acertar minha conta lá no bar. Tchê, Jesus vai contigo lá. Sabe como? Através de um amigo que vai te ajudar a te ajudar nesse quesito. Mas eu tenho uns vícios aí, que é pesado. Eu já escutei isso várias vezes. Nossa, vários amigos que hoje estão servindo a Deus plenamente. Pastor, eu tenho uns vícios aí que eu acho que nem Deus me quer. Você é o capeta? Porque a única pessoa que Deus não quer é o diabo. E olha que ele já tinha dado chance. Ele não quis. Por isso ele foi expurgado. A única pessoa que Deus não quer é Lúcifer. O resto, gente, ele ama todos. Ele não ama a prática que o próprio Lúcifer empregou. Caso contrário, Deus, aí nesse sentido sim eu posso dizer que Deus é amor. Ele abarca todo mundo. E ele ama a todos os que o reconhecem. Aí ele ama, e é algo muito mais profundo. Porque ele vai demonstrar o seu amor como? Protegendo, auxiliando, levando a um conhecimento melhor, né? Santificando, tirando as arestas que tem ao redor. Sabe qual é a real? Né? De tudo isso que a gente falou, você precisa tomar uma posição na sua vida. Você precisa se posicionar e entender que não existe Deus além de Deus. Não existe outra pessoa, ninguém na sua casa, ninguém
na sua vida, nos seus relacionamentos, ninguém é melhor, maior ou mais importante do que Deus. Ele sabe exatamente quem é você, como é você e o que você faz. Ele sabe exatamente o que você nesse momento precisa. Pode ser que você saia daqui hoje, aí você vai, o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa, não tenho o que fazer. E aí às vezes vem aquela tentação na cabeça. Quem sabe eu fujo um pouco desse mundo. Mas não é isso que Deus quer. Aí Ele te coloca num lugar onde tem pessoas. Aí Ele te coloca amizades, Ele coloca amigos, pessoas que vão quem sabe, te ajudar. Não despreze os pequenos começos. Não despreze aquelas pessoas que foram colocadas na sua vida que aparentemente não vale nada. Ou que você acha que não vale nada. Não despreze aquela amizade que, por mais que não tenha como contribuir fisicamente, um dinheirinho, alguma coisa assim, mas ela está ali na sua vida para algum propósito que Deus preparou. Deus preparou isso. E dito isso, eu gostaria de fechar os olhos e orar por ti, pelo seu coração e pelas suas práticas. Não pense que você vai muito longe sozinho. Não pense nisso não. Tu não vai conseguir chegar sozinho. E é como nós vimos aqui no texto, tu pode trabalhar, e em outras versões fala comer o pão de dores, ou seja, o suor que você teve, a dor que você está no corpo, trabalhando, está compensando no relacionamento com o Eterno, aquele que pode dar muito mais tempo? Está compensando? Está valendo a pena? Avalie isso na sua vida, por favor, em nome de Jesus. Se acerte com Deus, consagre o seu caminho ao Senhor, consagre o seu coração ao Senhor, entrega os pesos que você mesmo está carregando, que você colocou nas suas costas. Né? Ele vai agir de uma maneira que você não tem controle. Tu não tem poder não.